Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos conversar com o médico hematologista Dr. Amaury Guimarães Barreiro. Amaury, é um prazer muito grande, né, ter você aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Vamos ver o que nós podemos falar hoje sobre essa doença. Exatamente, vamos falar um pouco a respeito de linfomas, né, que é uma doença que está sendo muito discutida atualmente, né, Amaury? Exatamente, está na mídia, né? Está na mídia. Temos aí várias inclusive pessoas famosas, né? Então eu acho que é uma coisa da mídia agora. É bom para nós falarmos sobre isso. Amaury, então já que nós vamos falar a respeito, né, de linfoma, o que vem a ser o linfoma? Bom, na verdade o linfoma é uma doença dos linfócitos, né? Para a gente lembrar de linfócito, a gente vai lembrar que são aquelas células, os glóbulos brancos do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo, né? Então, na verdade, nós temos os linfócitos, e os linfócitos, eles são produzidos na medula óssea, né, que é o tutano do osso do sangue, né, para a pessoa entender, lá dentro que são produzidos esses linfócitos. Esses linfócitos, eles fazem a maturação dele em outros órgãos, que são os linfonodos. Daí a importância de nós lembrarmos que a doença do linfonodo, que é do linfócito, é o linfoma. Então, o linfoma, na verdade, é uma doença do tecido linfóide. Então essa seria a explicação do linfoma, né? E lembrando então que o linfoma é uma doença do linfócito, certo? Para a gente ter... Para poder entender direitinho, para os nossos telespectadores, né? Para poder entender. E existe, né, vários tipos de linfomas, né? Inclusive tem um ator famoso, né, que foi acometido por essa doença. Isso. Quais são os tipos de linfomas, né, que existem? Isso. O linfoma, na verdade, nós apresentando em termos de sintomatologia, nós classificamos o linfoma em dois tipos. O linfoma de Hodgkin, lembrando que Hodgkin era o nome de um inglês, o Thomas Hodgkin, que descobriu a doença em 1832. E ele descobriu a doença vendo pacientes com aquelas íngua, com aqueles gânglios, e aí ele definiu a doença, eles chamaram na época de linfoma. E como era o Hodgkin, puseram linfoma de Hodgkin. Isso em 1832. Isso. Aí, um pouco tempo depois, descobriram algumas doenças semelhantes àquelas em termos de linfonodos, mas que tinha várias características diferenciadas uma da outra. E puseram, então, o nome de linfoma não Hodgkin. Por isso que nós temos linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Inclusive, o linfoma de Hodgkin, hoje a gente considera um nome diferente. A gente fala doença de Hodgkin, para diferenciar, porque é uma coisa mais benigna das duas. Nós vamos ver mais para frente a respeito disso. Mas que bom que é mais benigno, né, Amaury? Exatamente. Amaury, tem algum tipo de linfoma que é transmissível ou não? Só voltando um pouquinho na nossa questão anterior, porque nós definimos os linfomas não Hodgkin, e nós falamos que é uma doença do linfócito. Aí o telespectador pode estar perguntando aí, mas ele falou que é linfócito, mas não estou vendo ele falar de linfócito, então vamos dizer, né? Então, porque na verdade o linfoma também é dividido em linfoma de célula B, linfoma de célula T e linfoma não killer, de linfoma de células natural killer, NK. Quer dizer, fica bem explicado para o telespectador entender direitinho. Então são três tipos de linfoma quanto ao tipo celular e quanto à sintomatologia Hodgkin e não Hodgkin. Tá certo? Lembrando que o ator famoso que você falou aí tem um linfoma de célula T. De célula T. Isso. E qual que é o prognóstico de célula T? Ele é pior? Como que é, Amaury? Exatamente. O linfoma de célula T, ele é pior. O melhor é o linfoma de célula B. O linfoma de célula B é o de maior número. Acomete cerca de 85% dos doentes. 15% seria de célula T e essa NK, célula natural killer, né? Então, o linfoma de célula T, o número é menor, mas o prognóstico não é pior do que o de linfoma de célula B. E é transmissível o linfoma ou não? Na verdade, ele não é uma doença transmissível. Ela é uma doença, que nós vamos comentar mais tarde, é uma doença genética. É de uma alteração genética que, através de algumas alterações do meio ambiente, da alimentação, de algumas viroses que nós temos, há uma transformação no genótipo da paciente, no genoma, lá no gene, e com isso a pessoa desenvolve o quadro de linfoma. O que acontece? A partir do momento que ela tem uma alteração genética, há um aumento dos pró-oncogênitos. Então são substâncias que estimulam a produção dos linfócitos, eles aumentam a produção deles, e tem outras substâncias que inibem a morte, quer dizer, aumenta o número de linfócitos e diminui a morte deles. Consequentemente, vira um tumor, um linfoma. Que é o linfoma. Essa é a definição da doença. É uma doença genética. Uma faixa etária mais acometida, Amaury?
A faixa etária mais acometida é a quinta década, a partir dos 50 anos de idade. Apesar que nós temos linfomas em todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos e idosos. Bom, nós falamos de idade e raça. Tem alguma raça que é mais acometida também? Esse aí é a raça branca, né? A raça branca é a raça mais acometida. A raça negra é uma raça que tem menos casos de linfoma. Então a raça branca é uma proporção bem grande em relação à raça negra. Quer dizer que a raça branca, então, é a mais acometida? Dominante. Né, em proporções aí. E tem causas conhecidas, né, dos linfomas ou não? Tem, então. Na verdade é o seguinte, o linfoma, ele é cometido muito nas pessoas que têm uma certa imunodeficiência. Nós podemos dizer que a AIDS, por exemplo. Então as pessoas que têm o diagnóstico de AIDS são pessoas que têm uma chance maior de ter linfoma. E quando o tem, são da forma bastante agressiva, porque nós vamos falar do comportamento dos linfomas mais tarde, vamos falar dessa agressividade, se ele é mais ou menos agressivo, né, em certos tipos. Doutora Amaury, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando a respeito de linfomas com o médico hematologista Dr. Amaury. Amaury, nós conversamos então a respeito de vários, né, se o linfoma é transmissível, quais os tipos e os sintomas dos linfomas, quais seriam eles? Essa é uma pergunta interessante para os telespectadores, porque nós vamos falar de coisas realmente que hoje a gente se fala em câncer, quando se fala em câncer, lembrando que linfoma é um tipo de câncer, no diagnóstico precoce. Porque o diagnóstico precoce ele realmente salva vidas. Então, na verdade, o que é os sintomas iniciais do linfoma? Como o linfoma é uma doença do linfoma, do linfócito, e está relacionada aos linfonodos, os linfonodos são ímbares. Então, toda vez que ou uma criança, ou um adulto, ou uma pessoa já de idade tiver um gânglio um pouquinho aumentado, que está crescendo, que não para de crescer, um gânglio que não tem dor, que é indolor, isso é importante, porque os gânglios de uma maneira geral, que tem dor, são inflamatórios, não são cancerosos, né? Não são neoplásicos. Então, se começou a crescer uma íngua no pescoço, na região da axila ou na região inguinal, cuidado, se ele está crescendo e não para, é os primeiros sintomas. Procura então orientação médica, né, Maurício? A pessoa tem uma febre também, que não tem uma justificativa, e a pessoa também que tem emagrecimento, é os sintomas principais do linfoma, né? Inicial, que é para a gente ter diagnóstico mais rápido. Mauri, as imunodeficiências, né? Agora há pouco você comentou a respeito, elas estão relacionadas com o linfoma? Estão. Realmente, os pacientes que têm imunodeficiência, seja ela adquirida, que é o caso mais comum que a gente vê, é o caso da AIDS, né? E aquelas imunodeficiências de crianças que já nascem com as imunodeficiências que são congênitas, elas têm uma certa relação com todos os tipos de tumores, câncer, e também com relação ao linfoma. E quando essas pessoas têm esses linfomas, geralmente são das formas mais agressivas, porque nós temos dois tipos de linfoma. O linfoma indolente, que é aquele linfoma que tem um crescimento lento, vai anos, o paciente vive 20 anos aí, mas não tem uma cura, enquanto que nós temos aqueles linfomas agressivos. Ele convive com a doença, isso, né? E o paciente que tem a forma agressiva, ele é mais fácil de tratar, sim, porque ele, como todos os nossos quimioterápicos são ciclocelulares, ele se trata melhor, se cura melhor. Então, os linfomas agressivos é melhor para tratar, mas ele pode morrer mais rápido. E os linfomas indolentes, mais agressivo, né? Ele vai anos e anos, o paciente convive com ele, às vezes sem até tratamento. Amaury, os linfomas têm alguma coisa a ver com a radioatividade? Por exemplo, cidade de Poços de Caldas, tem alguma coisa a ver? Esses são questionamentos importantes, e nós estamos falando de uma cidade, entre outras cidades que nós estamos aí passando, mas falando em Poços de Caldas, né, que nós estamos instalados aqui, realmente o linfoma, ou seja, as doenças oncohematológicas, têm muita relação com a radioatividade. Agora, nós estamos dentro de uma cidade onde existe um planalto que tem muita radioatividade. Só que já foi comprovado em alguns trabalhos aí que o teor de radioatividade dentro da cidade de Poços de Caldas, ele é inofensivo, né? Então nós não corremos esse risco, né? Então, tanto que moramos aqui, tanto que nós moramos aqui, senão eu seria o primeiro a ir embora daqui, né? Tá certo. Amaury, por que nos últimos anos vem aumentando, ou pelo menos a gente supõe que vem aumentando muito o número de linfomas? Qual a razão, qual o motivo? Então, é interessante, isso é uma coisa que nós, hematologistas, também estamos observando isso. Na verdade, é que os diagnósticos estão ficando cada vez melhores, mais aprimorados. Então, alguns tumores que antigamente não se descobriam a causa, estão virando linfoma. É interessante. Ou seja, antigamente tinha, mas não se fazia tanto diagnóstico.
Quer dizer, teria mais ou menos a mesma porcentagem, só que hoje se faz diagnóstico, com mais preciso. Hoje os nossos diagnósticos de imagem, você também na área médica, você vê que são fantásticos, né? Hoje a gente pega uma tomografia multislide, a gente vê quase que dentro da pessoa, então é importante. Então, hoje, graças a Deus, os nossos diagnósticos estão mais precoces e melhores. Qual que seria o pior linfoma, o Hodgkin ou não Hodgkin? Então, na verdade, seria o linfoma não Hodgkin, seria o pior. Né? Esse é o pior. Em termos de agressividade. Né? E o linfoma de Hodgkin é uma doença muito, nós conseguimos curar em mais de 80% dos casos. Por exemplo, o não Hodgkin, você acha que acomete mais homens ou mulheres? Acomete mais homens, na proporção de 1,4, não é tanto assim não, nós temos bastante casos de mulheres também. E os tipos de tratamentos, né, que existem, você poderia comentar alguma coisa a respeito disso para a gente? Certo, na verdade nós temos os tratamentos quimioterápicos, nós temos o tratamento radioterapia, e nós temos o tratamento também da imunoterapia, que são basicamente os três tratamentos dos linfomas, né? E às vezes cirúrgica também, a cirurgia também, mas em poucos casos. Tem alguns fatores que podem influenciar esse tratamento, Amaury? Na verdade, o tipo de tumor, né? Por exemplo, nós acabamos de dizer, entre Hodgkin e não Hodgkin, o linfoma não Hodgkin, ele é mais agressivo. Então, os tratamentos são mais agressivos do que os Hodgkin, né? E o tipo de célula T e célula B. Então, os de célula T tem que ser um tratamento mais agressivo do que a B. Então, vai depender muito do tipo do tumor. Lembrando que nós temos mais ou menos 50 tipos de tumores, de linfomas, entre na Hodgkin e não Hodgkin. Que isso, é muita coisa, né, Amaury? Amaury, você poderia comentar com os nossos telespectadores também, né? Os efeitos colaterais pós-tratamento, que a gente sabe que existe. Na verdade, nós comentamos assim, não falamos muito detalhado sobre quimioterapia, mas as quimioterapias de linfomas, e determinados linfomas, principalmente das formas agressivas, são quimioterapias bastante agressivas, quase chegando às quimioterapias que nós fazemos em leucemias. Então o paciente tem toda aquela sintomatologia de complicações do tratamento do quimioterápico em formas agressivas, que é a queda de cabelo, náusea, vômitos, muita epigastralgia, tem neuropatia, fica com dor nas juntas, paciente tem às vezes infecções, muitas infecções, acaba indo para o hospital por infecções, pneumonias, essas coisas. Então, são bastante variados, infelizmente, porque nós ainda não temos uma droga específica. Aliás, temos algumas, sim, que é a imunoterapia, que a gente vai falar depois também. Graças a Deus, né? Tem alguma coisa que pode socorrer. Pode te ajudar, exato. Né? Amaury, as chances de cura, o que você fala? Então, nos linfomas de Hodgkin, nós temos uma chance muito grande, desde que, nós acabamos de dizer, essas doenças nós tenhamos o diagnóstico numa fase precoce. Se ele estiver numa fase precoce, ou seja, se pequena parte do organismo dele está comprometido, se só a região do pescoço, se não está acometido o tórax, se não está acometido o abdômen, então ele tem uma chance muito grande, às vezes chega até 80% de chance de cura, linfoma Hodgkin. O não Hodgkin, as chances são um pouco menores, mas também giram em torno de 60%, 60%, desde que a gente tenha um diagnóstico precoce. Então o importante é nós fazermos um diagnóstico precoce. Quanto menos área cometida pelo linfoma, melhor é o prognóstico, melhor. Ou seja, que a gente sempre fala aqui no programa, né? Os telespectadores, né, que estão nos assistindo, sempre procurar médico, procurar orientação médica, né, precoce. Tem algum problema? Não espera para ver o que acontece, não espera ver se vai melhorar, né, Maurício? Normalmente pode piorar e não melhorar, né? Então vamos procurar orientação médica, que a gente costuma brincar, é preferível pecar por excesso do que por falta. Eu ia falar, é melhor ir num hematologista ou num oncohematologista e ser uma íngua por uma infecção de garganta, mas pelo menos vai tratar do que amanhã era um tumor e eu não vi. Mas é muito melhor sair do médico e falar, olha, você não tem nada, do que sair, puxa, tem algum problema, né? Eu passei o tempo ainda, né? Exatamente. Amaury, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, conversando hoje a respeito de linfomas com o médico Dr. Amaury. Amaury, né, você comentou um pouco a respeito de tratamento e eu gostaria de saber também a respeito dos medicamentos inteligentes. O que vem a ser isso? Interessante. Esses medicamentos inteligentes é uma nova arma de tratamento contra os linfomas e contra alguns tipos de câncer também, que são aqueles medicamentos que a gente chama de alvo. Eles agem exatamente na célula cancerosa, eles não atingem as outras células. Então os efeitos colaterais deles são mínimos ou quase nenhum, porque eles atingem a célula-alvo, a célula do câncer. São os chamados monoclonais. São tratamentos excelentes,
tem uma chance de cura muito maior. Inclusive, um dos medicamentos desse monoclonal já foi introduzido ao SUS através de um tipo de linfoma. Bom, né? Isso é ótimo. É uma beleza. É uma notícia muito boa aos pacientes. Principalmente é um linfoma muito agressivo, então foi um linfoma, inclusive, de gente importante do país aí que teve esse tipo de linfoma. Então, hoje nós usamos esse medicamento no Sistema Único de Saúde e ele é alvo mesmo, atua exatamente na célula cancerosa do linfoma e tem uma expectativa de cura muito maior, sem os efeitos indesejáveis da quimioterapia. E uma notícia muito boa, então, né, para os nossos telespectadores, para a população, né? Exato. Em termos de recidiva, o que você fala? Os linfomas são doenças que também recidivam, como os outros tumores, né, que a gente fala em metástase nos outros tumores e falamos em recidiva no caso de linfoma. Então é aquela paciente que foi tratada, foi dado como em remissão, a gente nunca fala em cura, porque a cura de um linfoma, ele depende mais ou menos de um controle pós-tratamento químio, radioterápico, por exemplo, em torno de 10 anos após isso. Até os 10 anos pode haver uma recidiva. Pode acontecer de voltar a doença. Pode ter uma recidiva daquela doença e pode ter outras doenças. Mas aquele linfoma que eu tratei, que passou 10 anos, aí eu dou ele como curado. Ele já está curado. Mas até lá pode recidivar. Mais ou menos assim, né, quanto tempo dura um tratamento, Amaury? Então, geralmente os tratamentos são em torno de... Porque a gente faz um tratamento quimioterápico e a maioria dos pacientes às vezes tem que complementar, não é piora do quadro, mas complementar com radioterapia. Certo. Então o tratamento gira em média de 8 a 8 meses a 1 ano. São 6 ciclos, às vezes a gente faz, em torno de 1 mês, mas é que tem muitas complicações nesse intervalo, às vezes um ciclo que a gente achava que ia fazer de 1 mês para o outro, demora 1 mês e meio. Acaba demorando um pouco mais devido a complicações. Então vai entre torno de, vamos pôr assim, de 6 meses a 1 ano o tratamento. E o que você fala a respeito da prevenção da doença? Tem alguma coisa que se possa fazer, Amaury? Na verdade, é o que nós comentamos anteriormente. É aquela pessoa cuidadosa, né? Aquela pessoa que tem muito cuidado com a sua saúde e qualquer alteração que ela observar em torno de aumento de gânglios, aumento de ínguas, que não é normal, que não é corriqueiro, ela correr no médico. Porque pode ser um alarme falso, mas se for um alarme positivo, ela pode estar curando a doença. Se tiver uma febre diferente, então são sintomas gerais da doença e qualquer alteração no seu organismo, você procurar o seu médico. Procura o médico, né? Exatamente. Pode ver. Amaury, tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores, você pode responder para a gente? Primeira pergunta. Doutor Amaury, linfoma é câncer? Exatamente. Nós comentamos no decorrer da entrevista aqui que linfoma é um tipo de câncer. É uma pergunta que costumam fazer muito para mim. Linfoma é câncer, doutor? Sim, linfoma é um tipo de câncer. E o câncer assusta, né? E o câncer tem que assustar, mas lembrando a vocês, que linfoma é uma doença curável, nós podemos curar o linfoma. E hoje a chance de cura também é muito grande, né? Com esses trabalhos que nós estamos tendo aí em termos de tratamento, nós podemos curar essas doenças sim, né? Próxima pergunta. Doutora Amaury, como sei que posso estar com linfoma? Quais os principais sintomas da doença? Então, também já foi comentado, mas nunca é demais falar outra vez, é observar realmente a criança, o adulto, o jovem, o velho, se eles começarem a apresentar algumas ínguas em locais às vezes não comuns, e essa íngua está crescendo, passa 1 mês, ela cresceu, no outro mês, se fosse um processo inflamatório, infeccioso, ela iria diminuir, ela continua crescendo, então não espere, vai no seu médico. Procure o paciente médico, né? está emagrecendo, perdendo peso, não vamos esperar, o paciente está com febre, vamos ao médico. Então, procura o seu médico. Hoje nós temos um sistema de saúde até bom, eu acho que é difícil falar que a pessoa não conseguiu acesso ao médico, consegue sim. Não, hoje todo mundo, né? Graças a Deus, tem facilidade de procurar um médico, né, Então Amaury? não é difícil não. Próxima. Doutora Amaury, linfoma tem cura? Muito boa pergunta também, mas nós vamos tornar a repetir. Linfoma tem cura sim. A importância da cura é você procurar um serviço médico o mais precoce possível. Ou seja, quanto mais precoce nós dermos o diagnóstico, mais precoce é o início do tratamento e mais fácil a cura. Então, tratamento precoce, diagnóstico precoce, cura boa. Tudo facilita, né, Amaury? Exatamente. Próxima pergunta. Doutor Amaury, criança também tem linfoma? Isso, não é muito comum o linfoma em criança. A gente sabe muito bem, já ouviu falar, que mais comum em criança são as leucemias, leucemia linfocítica na criança, tudo é mais comum, né, em termos de doenças oncohematológicas. Mas existe linfoma em criança sim, mas os linfomas em crianças também têm uma chance de cura muito boa. Observar então as crianças, porque criança é comum muito ter gânglios, né?
Mas mesmo assim, se você viu alguma coisa diferente, leva no seu médico. Melhor você ouviu a palavra, da rotina, mas isso não é nada do que isso era alguma coisa. Exatamente. Amaury, ficaríamos horas aqui, né, conversando a respeito, mas o nosso tempo está chegando ao finalzinho. Quero agradecer muito, né, a sua presença e pedir para você deixar alguma mensagem, algum recado, né, para os nossos telespectadores. O que eu quero deixar é primeiro um abraço para todos que estão nos assistindo, né? E espero que o que a gente pôde falar aqui seja de utilidade a todo mundo, né? E estamos à disposição para alguma pessoa, alguma pergunta, ou pessoa, se quiser entrar em contato com esse telefone que está aí, é o telefone da clínica, a gente pode informar, e eu acho que a gente não pode brincar. É uma doença, sim, curável, mas é um câncer. Então, qualquer bobeira que a gente der, a gente acaba dançando. Né? Então, como eu disse, é preferível pecar por excesso do que por falta. Vamos procurar orientação médica, né, Amaury? Isso, eu acho importante. Então, vocês que estão nos assistindo, vamos ao médico se tiver alguma dúvida, porque nós vamos poder pegar uma doença na fase inicial e tratar e curar. Um abraço. Amaury, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.